Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre o reino Plantae ou Metáfita. Então, nós vamos estudar o reino das plantas. Compreende os seres eucariontes, ou seja, apresentam a membrana nuclear, também chamada de carioteca. São multicelulares. São autótrofos fotossintetizantes, então eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. São terrestres ou aquáticos. São divididos em dois grandes grupos: criptógamas, aqueles que não produzem sementes, e fanerógamas, aquelas que produzem sementes. Bom, curiosidades do reino vegetal. Ele é composto por aproximadamente 400 mil espécies conhecidas, sendo, portanto, um dos maiores grupos de seres vivos. Vasos condutores de seiva. Quanto aos vasos condutores de seiva, elas são classificadas em avasculares, aqueles que não apresentam vasos condutores de seiva, e vasculares, quando eles possuem vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva são o xilema e floema. O xilema, ele conduz a seiva bruta e o floema conduz a seiva elaborada. Os principais grupos do reino Plantae são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são plantas avasculares, ou seja, não têm vasos condutores de seiva e não têm sementes. A nutrição é por difusão simples de célula a célula. Então, elas não possuem nem raiz, nem caule, nem folha verdadeiras. Elas possuem estruturas chamadas de rizóide, cauloide e filóide. Aqui a gente tem um musgo, que é um exemplo de briófita. Então, são exemplos de briófitas os musgos, os antóceros e as hepáticas. A reprodução das briófitas. Esse grupo ocorre a metagênese, que é uma alternância de gerações. O que é isso? É porque eles possuem uma fase sexuada, produtora de gametas, chamada de gametófito, e uma fase assexuada, produtora de esporos, chamada de esporófito. No caso das briófitas, a fase dominante é o gametófito, e elas dependem da água para a reprodução. Então vai ocorrer a alternância de gerações, só que o gametófito ele é duradouro, o esporófito é passageiro. Então, no ciclo reprodutor aqui do musgo, a gente tem aqui um musgozinho. Essa parte verdinha é que é o gametófito. Essa é a parte duradoura da planta. Essa de cima, chamada de esporófito, é a parte efêmera, ela não dura todo o ciclo de vida da planta. Então, o gametófito ele produz os gametas, o esporófito produz os esporos. Né? Aí esses esporos vão sofrer uma meiose e a meiose, né, vai virar uma célula haploide, né, porque os esporos são diploides, mas depois que eles sofrem a meiose, a célula se torna uma célula haploide, ou seja, reduz a metade do número de cromossomos. E aí, nós vamos ter aí os gametas masculinos, que é o anterozoide, e o gameta feminino, que é a osfera. Então, a fecundação desses dois gametas vão originar novamente uma nova plantinha. As pteridófitas são plantas vasculares sem semente, ou seja, elas já têm vasos condutores de seiva e também ainda não têm sementes, né? Elas são do grupo das criptógamas. Elas possuem raiz, rizoma, que é um caule subterrâneo, e folhas verdadeiras. Exemplos de pteridófitas são as samambaias e as avencas. As pteridófitas apresentam mais variedade que as briófitas. Elas são plantas que, em sua maioria, são terrestres e habitam locais com grande umidade. Bom, o tipo de caule da pteridófita subterrâneo é chamado de rizoma. E existem plantas também que são chamadas de epífitas, que são plantas que se apoiam em outras plantas, mas sem lhe causar danos, como as samambaias e os chifres de veado. Então, elas não são parasitas, elas só se apoiam, elas utilizam a outra planta como suporte. E aí a gente tem aqui o chifre de veado, que é uma planta epífita. Bom, a reprodução das pteridófitas. A reprodução desses vegetais ocorre mediante uma fase sexuada e uma assexuada, ou seja, também ocorre a metagênese, que é a alternância de gerações. Só que agora na pteridófita, o ciclo de vida dominante é o esporófito, que é o contrário das briófitas, né? No caso das briófitas, o ciclo de vida dominante era o gametófito, agora já é o esporófito aqui. E ela depende da água para reprodução também, da mesma forma que as briófitas.
Então, o ciclo reprodutivo. O esporófito agora é a fase duradoura e o gametófito, que é efêmero. Então, aqui, o ciclo reprodutivo de uma pteridófita, a gente tem aqui a samambaiazinha, por exemplo. Essa parte verde da planta é que é o esporófito, que é a parte duradoura, né? O esporófito, ele é diploide, né? E ele produz os soros. Aliás, dentro dos soros aqui é que ficam os esporos. E os soros são aqueles pontinhos amarronzados da planta. Bom, então esses esporos, eles vão sofrer meiose também e vão virar o gametófito, que é também uma célula haploide, né? A parte haploide aqui da planta que reduz o número de cromossomos. E da mesma forma, o gameta masculino chamado de anterozoide, ele fica armazenado aqui no anterídeo e esse anterídeo libera o anterozoide é uma célula flagelada, então ela vai nadar até o arquegônio aqui, fecundar o óvulo e aí, depois da fecundação, origina uma nova plantinha. As gimnospermas são plantas vasculares, ou seja, agora elas já têm também vasos condutores de seiva. As únicas que não têm vasos condutores de seiva são as briófitas. De pteridófita para frente, todas são vasculares. E elas têm sementes nuas. O que é isso? É uma semente sem ovário, ela não tem fruto, né? O fruto que protege a semente. Então, elas não apresentam flores. Então, as sementes são nuas porque elas não são envolvidas pelo ovário. Os estróbilos, que é essa parte aqui da planta, da gimnosperma, também chamadas de cones, são as estruturas que produzem os esporos. Compreende o grupo das coníferas, que são os pinheiros. Então, aqui, a origem das estruturas, né? A gente tem aí o óvulo. O óvulo é aquele que vai dar origem à semente e o ovário vai dar origem ao fruto. Então, elas têm óvulo, ou seja, elas produzem semente, mas como elas não têm o ovário, elas não têm o fruto para proteger a semente. Então, por isso que o nome é chamado de gimnosperma, porque gimnosperma significa semente nua, ou seja, elas apresentam o óvulo, mas não possuem ovário. Características das gimnospermas. É composto por uma grande variedade de árvores e arbustos de diversos portes. São plantas vasculares, têm vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule, folha e sementes. E alguns exemplos de gimnospermas são sequoias, pinheiros e araucárias. A araucária é uma planta, uma árvore, né, muito característica do sul do Brasil. O ciclo de vida, então, da gimnosperma, a reprodução, ela é sexuada, a fecundação ocorre nos órgãos femininos pelo pólen, que é produzido pelos órgãos masculinos e transportado com o auxílio da natureza, através do vento, da chuva, dos insetos e dos pássaros. As angiospermas. As angiospermas são plantas também vasculares, com produção de flores e também de frutos. Então, agora ela já tem semente protegida por um fruto, que é o ovário. Então, elas têm o óvulo e o ovário. As características das angiospermas são vasculares, possuem vasos condutores de seiva, habitam diferentes ambientes e representam um grupo muito variado composto de vegetais de pequeno e grande porte. As angiospermas caracterizam o maior grupo do reino vegetal, com aproximadamente 200 mil espécies. Aí aqui é uma polinização pelo pássaro, né, o beija-flor. E essa polinização é chamada de ornitofilia. Vocês estão vendo que a estrutura aqui da planta, né, tem que ser resistente. Ela tá cheia de néctar aqui e geralmente são plantas, né, flores bem coloridas, chamativas. Aqui já é uma entomofilia, que é a polinização feita por insetos, né? Moscas, abelhas, borboleta. E aqui as angiospermas, são todas as plantas, árvores, né, que dão frutos do grupo das angiospermas. O ciclo reprodutivo, então, as flores produzem grãos de pólen e óvulos que são fecundados e dão origem aos frutos que abrigam as sementes. Sua reprodução é sexuada e a fecundação ocorre com a presença do pólen masculino. Plantas carnívoras. Bom, as plantas carnívoras são plantas que fazem fotossíntese, porém elas precisam de uma complementação nutricional. Então, elas fazem isso por meio da digestão de alguns pequenos animais.
né? Para isso, costumam capturar pequenos insetos ou, em alguns casos mais raros, sapos, ratos, pequenos mamíferos e pássaros. E aí a gente tem então uma planta carnívora, né? É, se alimentando aí, digerindo uma aranhazinha. As plantas parasitas. Plantas parasitas, elas são conhecidas como plantas parasitas de outros vegetais, por quê? Porque elas necessitam da seiva delas para a sua nutrição, ou seja, elas buscam em outros organismos fotossintetizantes a energia necessária para sobreviverem, uma vez que não produzem o suficiente. Então aí elas realmente, elas já parasitam, elas tiram a nutrição da outra planta. Existem aproximadamente 300 espécies com essas características. Algumas delas são a erva de passarinho, planta fantasma, o visco, o cipó dourado e outros. E aqui a gente tem a erva de passarinho. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Dúvidas estou à disposição. Tchau, tchau.